Olá, tudo bem? Vocês? Queria que você ficasse aqui até o final desse vídeo. Você que está sendo acusado, com a sua mente trazendo muita acusação, está tendo esse sentimento, fica até o final desse vídeo que eu tenho algumas dicas para você. E também você que você acha que andar com Deus, ter um relacionamento com Deus é muito difícil, fique até o final desse vídeo aqui, que eu tenho muitas dicas aqui para dar para você. E falando também para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui e compartilha, esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Um dos textos mais pregados e um dos textos mais citados da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu único Filho Jesus para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria nessa live aqui, nesse tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas aqui que nós encontramos nesse diálogo que Jesus está tendo nesse capítulo 3 de João, do Evangelho de João. Ele está conversando com Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, um mestre da lei, alguém ali que tinha uma posição de muita relevância naquela sociedade. E eu acho bem legal que o texto aqui ele apresenta muitos detalhes, e detalhes interessantes, porque a Bíblia fala em João 3, logo no comecinho, que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e no versículo 2 fala que ele veio conversar com Jesus à noite, ou seja, ele prezava pela sua posição, e talvez Nicodemos estava com vergonha, ele tinha muito interesse em saber algumas coisas de Jesus, mas estava com vergonha, por isso que ele foi à noite, ele foi meio na surdina, foi se escondendo. Ele queria conversar com Jesus, mas ele estava com vergonha, ele tinha muitas dúvidas. No versículo 2, ele fala: mestre, sabemos que o Senhor é mestre, vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres, esses sinais que o Senhor anda fazendo, que você está fazendo. E logo em seguida, no próximo versículo, Jesus ele responde outra coisa para Nicodemos, porque Jesus sabia qual era a intenção de Nicodemos com aquele diálogo. E Jesus já responde na lata, ele fala: em verdade, vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que nós aprendemos com isso aqui? Que Jesus conhece qual é a nossa verdadeira intenção quando nós nos aproximamos dele. Ele conhece a sinceridade do nosso coração, aquilo que está realmente, qual é o desejo do nosso coração. E muitas vezes nós vamos com muitas perguntas até Jesus. E assim como Nicodemos, um grande mestre, ele tinha muita bagagem, ele conhecia muito da lei, ele praticava muito a lei, então ele era alguém assim, que para chegar naquele cargo que ele estava, era alguém que sabia muito, era alguém muito sábio. E então as perguntas, as dúvidas que ele tinha, com certeza não era só dele, mas de toda a população ali, de toda a galera. Então ele traz essas dúvidas, muitas perguntas do que fazer. E Jesus, ele dá uma resposta que, se nós formos pensar, é uma resposta assim que ele queria muitas respostas para aquelas dúvidas que ele tinha. E Jesus fala assim: para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Mas vamos pensar junto aqui. O que é necessário? O que é necessário para nascer de novo? E antes de nós entrar nessa parte aqui, normalmente o religioso, ele quer saber, ele quer fazer, ele quer saber o que fazer, porque ele precisa fazer por merecer.
né? Ele faz algo para merecer algo. Normalmente o fariseu é assim, o religioso é assim. E Jesus, ele quebra todo o protocolo e ele fala assim, nasça de novo. Mas vamos pensar junto aqui, o que precisa fazer para nascer? A Ju, minha esposa, ela tá grávida do nosso segundo filho, o Isaac. E esse dia eu tava pensando assim, qual que é o esforço que uma criança tem ou que uma criança faz para nascer? E assim, uma resposta bem simples, você não precisa fazer nada para nascer de novo. Então, tá previsto para nascer agora em fevereiro, daqui 3 meses. Hoje ela completa 6 meses, daqui 3 meses nasce o Isaac. O que ele vai fazer para nascer? O que ele vai fazer para nascer? Ele não vai fazer nada. E essa que é a grande crise muitas vezes. Talvez você que está me assistindo aí, porque nós queremos um caminho cheio de respostas, nós queremos ter várias respostas para nós fazer algo, para merecer algo, sendo que com Jesus, andar com Jesus é muito simples. Muitas pessoas complicam o relacionamento com Deus, sendo que andar com Deus é muito simples. Muitas vezes não é fácil, mas é muito simples. O simples nem sempre é fácil. E abrindo um parênteses aqui, quando Jesus propõe para os seus discípulos, ele fala assim, eu vou trocar o fardo. Ou seja, é simples, eu troco o fardo, mas tem fardo, não é fácil. Você precisa carregar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas é simples. A grande questão é, muitas vezes nós complicamos o relacionamento com Deus, sendo que Jesus está falando assim, só nasça de novo, ou seja, não faça nada para você ver o reino de Deus, para você adentrar ao reino de Deus, para você ser um discípulo de Jesus, você precisa nascer de novo. Mas o versículo 15, Jesus ele lembra ali, até indo naquilo que Nicodemos dominava, mestre da lei, ele cita Moisés, né? Ele fala, assim como Moisés levantou a serpente, é necessário que eu seja levantado, né? O Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, aquele que olhe para Jesus, aquele que creia em Jesus, tenha a vida eterna. Ou seja, ele está dizendo assim mais uma vez, é tão simples. Você não precisa ter muitas coisas, criar muitos mecanismos. A única coisa que você precisa fazer é olhar para mim, crer em mim. Isso é o que basta, isso é o que realmente precisa para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar com Jesus. Eu tenho estudado e lido o livro de Romanos. O livro de Romanos muitas revelações, né? Eu gosto muito de estudar esse livro e sempre eu gosto de voltar e ler com calma, ler em outras versões. Eu tenho lido, esses dias eu tenho lido na NVI, Nova Versão Internacional, e eu gosto muito dessa versão da linguagem que é usada. E eu parei, hoje mesmo eu estava lendo o capítulo 9, o versículo 30 e o 31. O que me chamou a atenção no capítulo 9, no versículo 30, fala assim, que diremos então, os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé. Eu achei muito legal esse texto, me chamou muita atenção, que ele fala assim, ele vai falar ali sobre gentios, judeus, e sobre, né, quando fala em gentios, ele está falando sobre nós, né, quando essa graça, né, ela nos alcançou e tudo mais, e ele está falando sobre, justamente, pegando um gancho aí com Nicodemos. Nicodemos ele queria fazer por merecer, e
E aqui no versículo 31 fala, mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não alcançou. Ou seja, tentar fazer por merecer. Israel tentou fazer isso. Nicodemos, a vida toda dele, ele tentou fazer isso. Já no final da sua vida, ele teve o privilégio de ter encontro com Jesus. E Jesus chega e fala para ele assim, você não precisa fazer por merecer. É graça, né? É só nascer de novo, ou seja, não faça nada. Apenas creia em Jesus. Olhe para Jesus. Assim como a serpente foi levantada, eu, o Filho do Homem, serei levantado. Então, eu gosto muito de Romanos porque ele está aqui no versículo 30, ele fala assim, os gentios não buscavam justiça e a obtiveram. Uma justiça que vem pela fé, a fé em Jesus, né? Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. E eu até anotei aqui na minha Bíblia, graça, receber o que não esperamos. Os gentios não esperavam essa graça, nós não esperávamos essa graça e nós não merecemos também essa graça. Mas acho que isso torna mais sério ainda. Nós não merecemos, nós não esperávamos, mas Ele fez isso por nós, né? Deu esse presente, esse privilégio de ser salvo, esse privilégio de andarmos com Ele, não apenas de ser salvos, mas de caminhar com Ele todos os dias. Isso é um presente poderoso. Então você que está me assistindo hoje aí, talvez você está sendo acusado, existe um espírito de acusação. Em nome de Jesus, repreenda esse espírito de acusação. Você errou, você pecou, e Satanás está, tá dominando os teus pensamentos. Você não merece, sabe? Repreenda, fala assim, não mereço mesmo, mas é pela graça, peça perdão. O Senhor, Ele é misericordioso. A palavra de Deus fala que todas as manhãs as suas misericórdias, elas são renovadas. Então, se você caiu, se você pecou, se você errou, o Pai está de braços abertos para receber você. Nasça de novo, ou seja, não faça nada, apenas creia, peça perdão pelos teus pecados, volte para o Pai, volte para a presença. Romanos é demais. Romanos 8 vai falar sobre esse espírito de adoção, né, que nós recebemos. É a graça de Deus, é o que nós não merecemos mesmo, mas Ele nos aceita, e esse Espírito, o Espírito Santo que está em nós, testifica que nós somos filhos, sim, e não só filhos, mas filhos amados. Satanás, ele tenta fazer com que a gente esqueça dessa verdade, que nós somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Essa é a nossa posição. O que um filho faz para merecer ser filho? Nada. Nós precisamos assumir essa identidade que Deus já nos deu. Então, se você pecou, se você errou, lembre-se, vida com Deus é simples, não é fácil. Não é fácil, mas é simples, vale a pena, é recompensador. Eu queria finalizar aqui com o Salmo 23. Salmo 23 é um dos salmos também mais pregados, mas é um dos meus salmos favoritos. E eu gosto muito da última parte ali, o versículo 5, se eu não me engano. Se eu tiver enganado, não é? Mas Salmo 23, ele fala assim no 6, certamente, olha só, uma afirmação, certamente, que a bondade e misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Certamente, não é uma dúvida, talvez, será, não, é certamente, é uma afirmação, hein? É como se, aquela conversa de Jesus ali com Nicodemos, em verdade vos digo, você precisa nascer de novo, ou seja, você não precisa fazer nada, apenas creia. Ele está falando que certamente, em verdade vos digo que a misericórdia e a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida.
até a eternidade. Jesus falou, eis que estou com vocês. Jesus, que é a própria graça, eis que estou com você todos os dias, todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Ou no dia que você não está bem, ou o dia que você errou, eu não estou com você, não. Jesus, que é a própria graça, a graça é Jesus. Ele fala assim, eis que estou convosco todos os dias. Então essa mensagem é para você que está achando que não tem mais jeito, errei, e agora? Cadê, Repreenda Satanás. Olhe para Jesus e continue nessa caminhada. Entenda, você é filho, e você é filho amado, herdeiro de Cristo, herdeiro de todas as promessas. Assim como Jesus, Jesus é aquele que nos deu essa oportunidade. Jesus é a graça. Assim como Ele é filho de Deus, nós somos co-herdeiros, nós somos filhos também, através de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, nós estamos com Ele, estamos fechados com Jesus. A questão é essa, o nosso erro, a nossa falha não nos diminui, nós não perdemos o valor. Mesmo que você esteja sujo hoje, mesmo que você esteja no fundo do poço, no que diz respeito a pecado, no que diz respeito à vida errada, lembre-se, você tem um valor. O Espírito Santo está em você. Você que aceitou Jesus, creia, volte. A graça te alcançou. O teu erro não te diminui. A vida com Deus é muito simples. Não é fácil, mas é simples. Aceite essa graça, entenda essa graça de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Continue aqui nos acompanhando nesse canal. Curta esse vídeo. Se esse vídeo foi uma bênção para você, comente aí embaixo. Dá um joinha aí e lembre-se disso. Você é filho, você é filha, você tem valor. Nasça de novo, ou seja, não faça nada. Apenas se entregue a essa graça e apenas desfrute da posição que você tem de filho e filha amada. Deus abençoe você. Um abraço.